Bom dia, gente. Bom dia, feliz ano novo. Iniciando aqui a primeira live do ano. Como vocês estão? Avisem os amigos, as amigas que estamos ao vivo. E aqui para começar um ano de força, fé, coragem, para a gente colocar as nossas vontades, né? Um ano novo sempre nos traz novos desejos, novos planos, uma vontade de ser melhor do que nós éramos antes. Algo muda, né? Algo novo chega na nossa vida nesse momento, nessa altura. E todo ano é a mesma coisa, né? Nós temos que ter esse cuidado também para não nos perdermos, né? Por isso a importância também de fazermos um projeto, de termos prioridades, de fazer com que as nossas conquistas, quando a gente chegar lá no finalzinho do ano, que a gente olhe para trás e pegue, né, colha, que a gente tenha a nossa colheita, a nossa tudo que a gente plantou, né, que seja próspero. Então a gente tem que ter um certo cuidado com essa empolgação, né, do começo do ano. Mas se a gente faz um projetinho, a gente escreve, a gente não deixa só os dias passarem, é extremamente possível para todos, né? Porque muitas vezes a gente acha que para os outros é mais fácil do que para a gente. Mas não, a gente tem que ter essa consciência da nossa capacidade. E hoje abri esse momento aqui com vocês, que vão ser diários, para a gente falar um pouco sobre o florescimento humano, para a gente entender com mais clareza como que a gente pode tirar de dentro de nós mesmos aquilo que é importante, aquilo que é realmente relevante para a nossa vida. Eu propus um grupo no WhatsApp, um grupo que eu indico para as mulheres, se algum homem tiver interesse, né? Mas é um grupo assim voltado para as mulheres, que é o que eu trabalho, assim, o meu foco maior é estar impulsionando mulheres para esse crescimento, para o despertar emocional, de controle emocional, de felicidade, de bem-estar, de saber que as adversidades da vida elas podem ser produtivas e não negativas na nossa, né, na nossa mente, no nosso dia a dia, né? Bom dia, Nayara. Então, assim, o desejo maior é que a gente tire de dentro de nós mesmas aquilo que é importante, aquilo que a gente consegue mostrar para o mundo, porque as sementes estão dentro de nós. Então, com isso, a gente consegue fazer o outro feliz. Quando a gente descobre dentro de nós mesmos aquilo que é essencial, aquilo que está em você. Porque às vezes ficar olhando a vida do outro, admirar o outro e se sentir por baixo, isso é ruim, né? Às vezes você vê algo que eu faça e que você não faz e isso te deixa ruim porque você não está fazendo. Mas você precisa descobrir se realmente isso é essencial em você ou se é apenas uma cobrança. Porque nós não podemos nos cobrar sem nos conhecermos. Por isso que é importante o autoconhecimento, por isso que é importante saber aquilo que tem dentro de mim, que não precisa ser igual do outro. Então, o autoconhecimento, ele começa nisso, é nessa base, é tirando, né, espremendo esse suco que está aí. Agora, o seu suco é do quê? De laranja, de abacaxi, de abacate? Né? Nem todos são iguais. Então, muitas vezes, algo que é importante para mim, essencial para mim, não vai ser para você. Então, nós temos que nos conhecer. Essa é a base. E muitas vezes a gente tem dificuldade de falar de nós mesmos, né? A gente tem um pouco de dificuldade de, principalmente de falar dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos positivos. E quando a gente se conhece melhor, a gente sabe o que a gente tem de positivo. Então não precisa nem de ficar dependente de elogios, porque você sabe o que é bom dentro de você. E nem precisa ficar talvez imitando o outro,
Talvez algo que o outro faça de uma forma, você também vai fazer, mas da sua forma, do seu jeito. Então, cada um tem essa essência. Por isso que é muito importante a gente se conhecer melhor, a gente acreditar em nós mesmos, a gente não ficar dependente de elogios, de pessoas falando o que você deve ou não deve fazer. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento. Saber elencar os seus pontos fortes é muito importante. E se observar. Porque muitas vezes, um ponto forte, às vezes você acha que é ruim em você. Às vezes tem pessoas que têm um ponto tão legal, algo tão bom para oferecer, mas se sente boba, se sente diminuído até por ser assim. Mas não, a gente tem que usar disso, desse ponto forte, para crescer, usar esse ponto forte para se sentir bem. Porque quando você coloca essa ação que está em você, você coloca esse ponto que está em você e você consegue fazer ele crescer, você se sente feliz. Isso te traz bem-estar. Então não tenha vergonha de exercer a sua essência. Faz sentido para vocês isso? Né? Essa coisa que está ali, que está dentro, né? É algo que vem de dentro. Então isso tem que ser potencializado. E a gente não recebe isso ao longo da vida, a gente não recebe essa instrução. A instrução que a gente recebe é de que a gente tem que fazer igual os outros estão fazendo. Que fulano é bom, que cicrano venceu, que o outro fez, que... Sim, nós temos que fazer, acreditar, só que termos o nosso valor. Saber nos dar o próprio valor. E eu tenho uma proposta, né, desse grupo de mulheres que eu fiz. Lá a gente começou já hoje a falar sobre o florescimento humano, que é essencial, principalmente para você derramar esse amor, saber da onde que vem esse amor ao próximo, o amor próprio, o amor que você derrama pelo mundo, como ser uma pessoa melhor e mais positiva. Porque ser positivo não é fechar o olho para o negativo. Ser positivo é você saber lidar com as adversidades e tirar algo de bom dessas adversidades. Então a gente sempre tem algo para aprender, sempre tem algo para conhecer melhor dentro de nós, sempre tem algo que está só em você, porque a gente tem essência, a gente foi criado, a gente não foi fabricado. Então cada um tem dentro de si algo maravilhoso que precisa ser externalizado. Então autoconhecimento é isso, né? Ele nos dá essa chance da gente se ver melhor, da gente até um estudo, né? Nos meus estudos, eu tenho estudado a felicidade e a felicidade se transformou em uma ciência. Hoje a felicidade é estudada como ciência. Por quê? Porque a felicidade, ela está na essência, ela está naquilo que você é. Então a gente muitas vezes tem uma depressão, se sente infeliz, se sente mal. Por quê? Porque não se conhece. Porque não se conhece melhor, porque não sabe, não aprendeu, não foi ensinado a valorizar os seus pontos fortes, aquilo que só você tem, aquilo que você precisa doar para o mundo, porque você vai se sentir mais feliz e o outro também vai se sentir encorajado. Então, a minha proposta é essa com o grupo, é ajudar mulheres a se conhecer melhor. Eu já tenho algumas mentoradas que eu tenho instruído aí, ajudado, encaminhado para organizar as áreas da vida, porque às vezes, como eu sempre falo, né, algo tá muito bom, mas outra tá lá embaixo, outra área tá lá embaixo porque você não tá dando atenção, ou alguma fuga, algum bloqueio, alguma coisa que tá te parando. Então, se você tem interesse em entrar no grupo, é gratuito, é um grupo de WhatsApp, deixa aqui deixa um comentário aqui na live gravada ou me chama no direct. Ou se você gostaria de uma mentoria, né, de ter pelo menos uma base para você crescer internamente, se sentir melhor internamente, né, aproveitando aí esse gancho de início de ano, aproveitando esse momento agora, me chama também no direct, eu tenho algumas
propostas, eu tenho alguns caminhos, né, que eu costumo fazer. Então, já tive experiências aí em 2022 com algumas mentoradas que têm um resultado muito bom. Eu estou aguardando aqui alguns dias para lançar o meu site. Lá no site você vai ter acesso também a essas informações. Mas aqui, assim, de antemão, as lives é onde eu gosto muito de falar sobre isso, para a gente pensar. O ponto principal é você começar a pensar, a se perguntar, né? Por que eu não consigo avançar em determinadas áreas da vida? Então comece a se perguntar. O ideal é o quê? É que você tenha realmente essa ajuda. Esses grupos hoje, eles ajudam muito, porque é como uma terapia mesmo, e você, quando tem aquela questão do neurônio espelho, quando você vê que alguém está no mesmo barco, você se sente melhor, porque você vai caminhar junto. As descobertas muitas vezes são diferentes, mas você vai se espelhando ali nessas descobertas e vai se desenvolvendo, se sentindo cada vez mais capaz, porque a gente tem dentro de nós essa força. Então, o florescimento humano ele traz isso, né? É como a terra está ali com a semente, muitas vezes a planta sai porque ela precisa viver, mas ela não dá flor. Então, está faltando algo ali, está faltando é, esse conhecimento para que essa flor saia, porque essa flor é muito bonita, né? Uma planta, quando ela desabrocha essa flor, é o ápice da planta. E nós somos assim. Então, como as plantas também têm as fases do ano. Então, a flor é o ano todo? Não. A vida é maravilhosa o ano todo? Não, a gente tem que vencer uma batalha por dia. A gente tem que ser positivo nesse sentido, porque você tem que enfrentar as batalhas. Então, fugir não é o caminho. O ideal é que a gente floresça, né? Que a gente se conheça. E você que está aí, né, ouvindo essas palavras, não pense que é só uma poesia, algo muito maravilhoso. É doído, sim, uma semente para ela crescer, ela se rompe, dói, né? Um bebê, quando ele tem que sair da barriga, é dolorido para ele e para a mãe. Então, o autoconhecimento, muitas pessoas fogem dele. Por quê? Porque é você encarar, é se encarar de frente, é se conhecer melhor, é enfrentar a dor. Porque você não enfrentar a dor te traz sofrimento. E o sofrimento é um murchamento. Então, além da planta não dar flor, ela murcha, ela vai se desgastando, ela vai morrendo aos poucos. Então, o autoconhecimento ele te traz clareza, te traz força, te traz um olhar panorâmico das suas áreas da vida. Então, a minha proposta é essa. Eu mais uma vez te faço o convite para que você venha, sem temor, porque todas nós somos vulneráveis. Eu sou extremamente vulnerável, mas a gente vai aprendendo a se colocar numa linha de frente. A gente vai aprendendo a se conhecer melhor, conhecer o que faz sentido para você. Porque tem que fazer sentido, a vida tem que ter um sentido. A vida pura e simplesmente ser vivida de qualquer forma, ela não te traz ápices de bem-estar, sensações de bem-estar, plenitude na felicidade. Acreditar que essa vida é boa e que a gente está aqui para viver ela em abundância, em plenitude. Então, mais uma vez, eu deixo meu convite, eu tenho colocado aí o QR Code do grupo, mas se você não quiser entrar por lá, só me deixar o número aqui, falar eu quero, eu, eu vou te colocar. E não tem problema, que eu comecei já hoje, não tem problema nenhum. Você pode começar e acompanhar normalmente, tá? E a gente vai evoluindo aí para esse conhecimento, para ter um pouco mais de embasamento. E é importante que você volte aqui nas lives, eu vou fazer diariamente, entre 7 e 7 e meia da manhã. Então, que todos os dias você venha, vai ser rapidinha, nada que vai atrapalhar seu dia. Chame amigas, chame pessoas que você sabe que precisam também entrar aí num momento
de crescimento interno, porque nunca é tarde. Independente de que fase você esteja da vida, de qual idade, do que você já aprendeu ou não aprendeu, é para você. É para você, mulher, que quer estar forte, quer estar florida, quer andar de cabeça erguida, porque Deus te fez assim. Deus te fez na essência, Ele te fez com pureza, Ele te fez com uma beleza magnífica. Então a gente não foi feita para viver escondida, murcha, sem vida, sem vontades, sem desejos, sem planos. Né? A gente tem que traçar essas coisas nas nossas vidas. Então venha, eu te convido, né? Quem quiser pôr algum comentário aí para mim, alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui só de um versículo na primeira carta de João, no capítulo 4, 7, 7 e 8. Eu vou ler os versículos, enquanto isso, se quiser colocar alguma pergunta, alguma questão para mim, pode colocar, tá? Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que isso tem a ver aqui com o nosso assunto aqui tratado hoje, né? O amor, Deus é amor, é a fonte. Então, o amor não é uma característica minha, sua ou de qualquer outra pessoa. O amor é Deus. E quando você está em Deus, você ama e você acredita, você tem essa fé, você tem esse crescimento espiritual. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, para você ter Deus aí dentro de você, é através do amor. Não tem outro caminho. Cristo é a verdade, né? A verdade, a vida, ele veio nos mostrar isso. Que o amor é verdadeiro, o amor é de Deus e ele existe, tá? Então, mais uma vez, eu deixo aqui o meu convite, tá? Quem quiser entrar no grupo, já coloca lá para mim. Se você tem alguma dúvida, eu não quero entrar, eu prefiro ir conversando com você em particular para saber melhor aí se eu posso fazer alguma mentoria individual, se a gente consegue traçar uma linha mais simplificada. Não tem problema, tá? Muitas pessoas não gostam de se expor, então assim, vamos conversando, vamos tratando mas o grupo é muito legal. Ano passado a gente fez, o resultado foi extremamente positivo. Então, se você tiver esse interesse, deixa aí seu número e coloca eu quero. Ou então me chama, se tiver alguma dúvida no privado também, eu vou responder, tá? Me fala também um pouquinho o que você pensa a respeito de florescimento humano, de felicidade, essência, felicidade autêntica. Onde está a felicidade para você? Tá bom? Te desejo de coração um ótimo ano, um ano maravilhoso, um dia maravilhoso, uma semana assim cheia de novas atividades, novas descobertas, realizações. E coloca, mais uma vez eu deixo essa dica, coloca no papel aquilo que você está querendo para esse ano. Não deixe os sonhos se perderem. Bom dia, gratidão. Gratidão, gente. Bom dia.